No programa anterior, falamos sobre o sistema Colégio Militar. Ainda nesse contexto, no programa de hoje, falaremos sobre a educação especial. Está no ar mais um informativo Boina Preta. Boa tarde aos telespectadores do informativo Boina Preta. Eu sou o Major Márcio, junto aqui comigo se encontra a Capitã Ivanise e o Sargento Daniel. Nós compomos o núcleo da Seção de Atendimento Educacional Especializado do Colégio Militar de Santa Maria. O núcleo foi fundado há 2 anos e tem a missão de auxiliar na implantação do projeto de educação inclusiva no Colégio Militar de Santa Maria e também de auxiliar os alunos que já se encontram inclusos em suas necessidades. Nós procuramos fazer esse trabalho baseado num acompanhamento mútuo junto com as coordenações de ano, trabalhando junto com os professores e também com os monitores, visando fornecer aos alunos aqueles recursos de acessibilidade, tecnologia assistiva e também técnicas pedagógicas específicas para cada necessidade desses alunos. O projeto de educação inclusiva começou no Colégio Militar de Santa Maria a partir do ano de 2018, foi justamente o ano que eu cheguei. Depois a Capitã Ivanise também veio a compor a nossa sessão e esse ano nós conseguimos trazer da ala 4 o Sargento Daniel, que também tem nos ajudado nessa missão. A Capitã Ivanise é pedagoga de formação, é nossa auxiliar na parte técnica, também tem pós-graduação em psicopedagogia, pós-graduação que eu também tive a oportunidade de cursar no Centro de Estudos Pessoal, além do curso de coordenação pedagógica, e também junto aqui à Universidade Federal nós buscamos uma capacitação e estamos trabalhando também no mestrado nessa área. O Sargento Daniel também possui mestrado e graduação em Educação Especial e está cursando o doutorado. Então nós temos procurado trazer o público civil, das entidades de ensino, das instituições de ensino, para nos auxiliar nessa missão. O projeto de educação inclusiva prevê que serão abertas vagas exclusivas para alunos público-alvo da educação especial a partir do ano de 2022. Até lá, o ingresso é somente para os filhos de militares que são amparados e que são diagnosticados em alguns daqueles casos que são previstos na educação especial, que é o caso do transtorno do espectro autista, deficiências, quaisquer que sejam elas, e altas habilidades. Esse atualmente é o nosso público. Hoje em dia a gente já tem alunos que são público-alvo da educação especial, são filhos de militares amparados. Nós trabalhamos com eles de forma ainda momentânea, temporária, mas já fazendo algumas adaptações curriculares, utilizando alguns recursos e técnicas que não são utilizados para os outros alunos em função de não serem público-alvo da educação especial. É importante também falar que esses alunos estão em sala de aula regular, não há uma diferenciação de retirar o aluno da sala de aula para fazer o atendimento dele. Nós ainda estamos nessa trajetória de fazer todo o acompanhamento dele e principalmente poder dar o suporte para os professores trabalhar. Então, acompanhar as reuniões, acompanhar o planejamento
em sala de aula, acompanhar o aluno em sala de aula, verificar se tudo está bem, se está andando dentro daquilo que é esperado, né, para atender da melhor forma possível essas crianças. Então a gente vem fazendo esse trabalho, né, suprindo as demandas que existem e já alavancando um trabalho mais específico para as próximas gerações que vão entrando. Nós ajudamos os professores, né, no meu caso, como pedagoga e né, pós-graduada em psicopedagogia, a gente ajuda os professores dando esse suporte pedagógico para eles, né? São profissionais que, por mais estudados que sejam, ainda temos, né, vemos a educação especial como uma coisa nova acontecendo no nosso meio. E não diferente disso, porque é normal que tudo que seja novo traga uma certa instabilidade, né? A gente procura então sanar essas dúvidas dos professores e todos os seus anseios, dando o melhor possível da nossa parte como pedagoga, né, para poder atendê-los nessas demandas e orientar, né, para que os professores consigam desempenhar um trabalho da melhor forma possível. Nós, na verdade, a gente dá todo esse apoio que eles precisam, né, que o aluno precisa e que o professor precisa, porque é importantíssimo que não se esqueça do educador na escola, né? Eles são peça-chave também para o sucesso dos nossos alunos. Pelo que eu tenho conversado com o Major, eu tenho visto alguns alunos, tenho conversado com alguns pais, com a capitã também. Já existe uma certa disseminação dessa informação há algum tempo, pelo menos a partir de 2018, né, que começou um trabalho mais consistente aqui. Então, anualmente já tem sido trabalhada essa temática, inclusive teve encontro da educação especial, anualmente tem, e nesse ano também terá, em abril desse ano. Então acredito que esse movimento que está começando, trazendo palestras, profissionais de fora, professores, casos que são colocados, eu acredito que isso está fomentando uma cultura mais aberta para a inclusão. Então, tanto para os alunos como para os professores. Então é um trabalho, como eu tenho visto agora, é embrionário. A ideia é que em 2022 isso já esteja mais estruturado, mas é um desafio, né? Existe um desafio, existe algumas resistências assim por conta de não conhecer e não estar familiarizado com a questão da inclusão, mas já tem um avanço considerável aqui no Colégio Militar em relação aos alunos e em relação aos professores também. Complementando o que o sargento está falando a respeito da aceitação dos demais alunos com relação a esses, né, que são pessoas com deficiência ou com altas habilidades, né? Até o ano passado nós não tínhamos nenhum aluno com altas habilidades. Então este vai ser o primeiro ano que a gente está recebendo um aluno assim. Mas até o ano passado nós percebemos assim um envolvimento e uma aceitação muito grande dos demais alunos. Eles são fáceis da gente conseguir puxar aquela empatia, né? Lógico que existem alguns que não aceitam, que na verdade fazem uma cara feia, mas na maioria dos casos é predominante a aceitação. Inclusive, ano passado, uma das atividades que nós propusemos na Semana de Inclusão foi muito bacana e aquilo deu uma alavancada na empatia dessas outras crianças. Nós trouxemos até o colégio uma escola do município que atende alunos com deficiências, né? Esse é o público-alvo deles lá, não altas habilidades, e que já estão fora do tempo escolar. Então são pessoas adultas que estão numa escola especial, né? Trouxemos para conhecerem o colégio, apresentar a nossa sessão, o nosso trabalho, e essas pessoas foram muito bem recebidas por todos os profissionais e alunos da nossa escola,
E a ligação foi tão bacana que a gente então resolveu propor na Semana de Inclusão um retorno para essas pessoas, para essa escola. Então nós lançamos na escola, aqui no Colégio Militar, nós lançamos uma campanha em que nós adotamos aquela escola e fornecemos para eles, fizemos uma gincana entre os alunos aqui, todos eles, ensino fundamental e médio, em que eles teriam que nos trazer gêneros de limpeza, leite, alimentação, alguma coisa assim. Para cada coisa teria uma pontuação. Então todo o colégio se envolveu nisso, nós juntamos muita coisa mesmo, e fomos então com os alunos entregar isso até essa escola, né? Então foi uma atividade que mexeu com toda a escola, foi bacana, trouxe toda essa parte de inclusão, de que não é estar na escola, mas participar da vida e de todas as atividades, normalmente como qualquer aluno, na sua diferença. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Quando eu vejo meus dois filhos fazendo parte do sistema Colégio Militar, tá? Eu e a minha esposa também, a gente fica bastante feliz, porque quando apresentamos a possibilidade deles ingressarem no colégio, na mesma hora eles, né, no momento de espanto, assim, eles já toparam a parada. Vamos, pai, eu quero ir, eu quero. Então a gente pode ver esse motivo aí da procura pelo Colégio Militar pela quantidade de jovens que querem ingressar no colégio, né? Então a gente não precisa nem falar, né? Como militar, sou até suspeito de falar, né? As benesses que o sistema Colégio Militar trazem, né, aos alunos, ainda mais desde cedo, já começar nesse regime, né, da meritocracia, né, onde tudo funciona, todo mundo usando uniforme, né, o respeito, hierarquia, disciplina. Então eles gostaram desde o início, e quando a gente ficou sabendo assim da dificuldade que talvez teríamos com o nosso filho por ele ser PCD, né, isso nos causou um pouco de apreensão. Bom, então quando ele estava saindo no último ano do Colégio Fátima aqui em Santa Maria, né, a gente visualizou essa possibilidade dele ingressar no Colégio Militar. Eu estava na ativa ainda. E falei, pois é, mas o nosso filho é PCD, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Não, vamos lá conversar com o comandante, na época, o Coronel Camerino, né? A gente já tinha notícias daquela primeira aluna do Colégio Militar de Brasília, né? Ao lado do comandante Vilas Boas, né? Aquilo nos deu uma esperança muito grande. Ó, se ela conseguiu entrar no CMB, o nosso H. Schneider, né, o pequenininho, ele pode ingressar aqui no CMSM. Então nós procuramos o comando. Mais tarde procurei também o general Lância, né, como o diretor da DEPA, e ele sinalizou, né, essa possibilidade num trabalho a 4 mãos,
colégio família. No que foi prontamente sinalizado da nossa parte, ok, nós topamos, né? E graças a Deus acabou dando tudo certo. Então, a primeira dificuldade que nós encontramos no colégio foi a locomoção, né? Tanto é que o colégio teve que refazer todas as rampas de acesso, deixar nas normas exigidas, né? Superada essa fase, veio a preocupação com o treinamento físico militar dele, né? Aliás, é a parte que ele mais gosta. O dia que ele fica sem a brincadeira, sem a atividade física, ele fica chateado, nervoso, né? E em conversa agora com o colégio, eles estão providenciando a aquisição de uma cadeira de rodas específica para as aulas de basquete, né? E coisa que ele já praticou aqui em Santa Maria, lá na Universidade Federal. Santa Maria, que tem um grupo, né, de pessoas com deficiência que realiza esse trabalho. A gente sabe que o nível de cobrança no colégio, ele tem um nível, tem um sarrafo, tem um padrão. Então, ele se prepara bastante, né? Graças a Deus a limitação dele é motora, não é cognitiva, né? Então ele está se saindo muito bem no desempenho cognitivo do colégio, né? Faltou pouca coisa até para ele ganhar a promoção dele, mas já convidei, e aí meu filho, vamos encarar, vamos chegar lá. Ele está conseguindo acompanhar o ritmo do colégio militar. E nós, família, também tínhamos outra preocupação inicial, não só a cognitiva, que a gente já sabia que ele vinha apresentando um bom desempenho no colégio anterior, né? Colégio particular aqui de Santa Maria. Era como ele seria recebido pelos colegas. A preocupação, ela passou pela nossa cabeça, né? E nós ficamos apreensivos, né? Largamos lá no primeiro dia, né? E agora? Bom, não preciso nem dizer, né? Ele foi super aceito pelos colegas. Ele é bem quisto, ele interage muito bem com as crianças, recebe muitos colegas lá em casa, né? Todos entendem as limitações dele, ele se dá muito bem, graças a Deus. Na nossa parte ali, o que toca para o nosso filho, que cada criança tem uma limitação e essa equipe ela tem que ser ampla, né, para poder atender essa diversidade, né? Então, mas para o nosso filhote ainda falta pouca coisa. Inclusive as cobranças, né? Nós fizemos um pedido ao colégio para que ele fosse tratado normalmente como uma criança normal. Esquecer que ele tem essa limitação motora, né? A cobrança dos professores, ela é normal, igual para todos, como fossem os coleguinhas dele, né? E, coronel, para finalizar, o senhor quer deixar alguma mensagem para os pais dos novos alunos? Continuem lutando para conseguir o seu espaço, que a limitação motora, cognitiva, qualquer problema, pessoa com deficiência, isso aí não torna a pessoa menos que ninguém, né? E ela tem direito a ter toda essa gama de oportunidades. Então seria interessante não desistir, correr atrás do sonho, tá? E realizar um sonho. Por exemplo, no caso do meu filho, ele sonhava em vestir o uniforme e a boina, né? E conseguiu e está feliz da vida. Eu acordo às 6 e pouco da manhã, 6h15 mais ou menos. Minha mãe me acorda, aí ela me arruma, me apronta, eu vou pra cadeira. E aí ela, antes de tudo isso, minha mãe acorda cedo, mais cedo ainda, pra fazer os cafés do meu irmão, o meu, enfim. Aí depois que eu me arrumo, eu vou pra cadeira, vou direto pra sala pra tomar o café, pra não atrasar. Depois do café eu vou escovar os dentes. Depois disso que eu fico pronto, eu fico uns minutinhos lá no celular antes de ter que sair de casa. A gente sai, chega lá embaixo umas 6h40 às vezes. Aí a gente pega o carro e vem pro colégio. Aí eu fico na aula das 7h30 até as 9h, que são 2 períodos de aula. E aí quando dá 9 horas eu vou pra enfermaria, porque tem um procedimento médico que eu tenho que fazer, que daí minha mãe ela sempre vem. Depois que acaba isso, é tudo isso no intervalo, para não perder a aula. Se o intervalo mais longo, usa para isso. Às vezes sobra uns minutinhos, para ficar fazendo
que quiser, assim. Depois disso volta para aula normal, até as 10h50, que daí tem outro recreio. Que como é pequenininho, 10 minutos, aí eu não saio de lá, eu fico na sala. E é só uma vez por dia que eu tenho que ir para a enfermaria. Aí depois desse segundo intervalo, tem aula de novo até 12h30, que até ano passado, quando dava esse horário, eu subia para a cantina para almoçar. Mas como acabou o turno integral e esse ano não tem mais, vai começar nessa quinta-feira de novo. Eu ia lá, almoçava e aí ia para o turno integral e só ia para casa às 4h. Então, por enquanto, quando dá esse horário, eu vou para a rodoviária e a minha van tá lá esperando já na frente, bem ali na frente do portão para entrar na escola. Quando eu cheguei, antes mesmo de eu chegar, já tinha rampa, já tinha as coisas necessárias. Mas a rampa não era tão boa e as outras coisas também não. Então, a administração do colégio, o comandante da época, eles nem se importaram. Na hora eles já começaram a fazer obra, já fizeram tudo para ficar bom. Quanto mais rápido, ficar melhor, né? Fizeram as rampas novas, que estão aí, muito boa. Eu consigo me levar tranquilo. O acesso à cantina, o acesso a todas essas coisas tranquilo. Só para algumas coisas que eu preciso de alguém me levando. A gente conversa, faz besteira, óbvio. Que não tem como ficar sem fazer besteira quando tá com os colegas. Eu não sou quieto. Esse eu tenho que admitir, eu não sou quieto. O tratamento é o mesmo, as brincadeiras mesmas, até onde ele gosta. E ele sempre brinca bastante com isso e o tratamento é normal, não tem diferença. É aprender como é que é as dificuldades de ter um aluno assim, mas é normal, ele é igual a gente, a brincadeira, tudo a mesma coisa. Ele brinca bastante com isso também. A gente conversa bastante, até na aula, a gente brinca, sim. A gente está sempre conversando, sempre junto, brincando junto sempre e tal. Ele é bem agitado, ele é o que mais fala. Ele é o que mais conversa? Ele é o que mais conversa. Ele é normal, ele é que nem uma pessoa normal, ele brinca com o problema que ele tem. Ele é o que mais faz piada, mais que nós ele faz piada com o problema que ele tem. E pra ele é normal, ele não vê diferença, e nem nós também. A gente parte do princípio da mesma aula que a gente planeja para todos os nossos outros 30 alunos que estão naquela turma, e a partir desta mesma aula a gente faz algumas adaptações de acordo com a necessidade de cada aluno, né? Então, se o aluno é um cadeirante, a gente procura adaptar e desenvolver algumas atividades com que ele possa utilizar com a cadeira de rodas. Nós temos os alunos que têm alguma deficiência motora um pouquinho mais severa. Também a gente pensa nesse aluno, como é que a gente vai poder, essa aula a gente vai poder fazer, por exemplo, para ele dar um saque de voleibol, né? Mas basicamente parte do princípio da mesma aula, o corpo da aula que a gente vai dar para todos os demais alunos, a gente parte desse princípio, a gente não faz uma aula diferente, a gente adapta. De igual forma, a gente pensa também no caminho inverso, né? Como é que o nosso aluno, que não tem nenhuma necessidade especial, reagiria numa situação parecida ou próxima daquele colega com necessidade especial. Então a gente também pensa nesse processo ao contrário, né? Então, em determinadas aulas, por exemplo, nós dispomos de uma cadeira extra para aquele aluno que não é cadeirante, para que ele possa experimentar também qual é a sensação de tu estar batendo uma bola ou tendo que dar um toque numa bola usando uma cadeira de rodas, né? Então, esse processo inverso, ou botamos os alunos sentados no chão
para eles terem uma dificuldade de locomoção, como é que se comporta esse aluno, então, tendo uma limitação. Fazer com que o aluno com necessidade especial, porque a gente sempre pensa assim, como é que eu vou incluir um aluno que tem uma necessidade especial no meio de 29 que não tem. Mas a gente pensa também nesse caminho inverso, né? Tá, e os 29 que não tem? Se estivessem nessa condição, né? Então, para que eles também possam sentir um pouquinho dessa... A gente já tem um dos nossos alunos com esse tipo de necessidade, então, inclusive, ele chega lá no ginásio, ele troca a cadeira e vai com a cadeira específica para a prática da atividade física especial. Bem importante a gente salientar, assim, que no início, na nossa formação, na nossa graduação, nós não tivemos esse tipo de formação. Né? Nem como uma disciplina complementar na época, a gente tinha essa oportunidade de trabalhar, né, nesse sentido. Então, o que a gente procura fazer? Porque a gente sente essa necessidade, a gente não teve uma formação adequada para trabalhar com isso. Né? Então, ele é um processo novo, para a gente também. A gente também se sente um pouquinho, né, tateando um pouquinho no escuro, é erro e acerto. Então, a gente tem procurado conversar e temos procurado bastante orientação com o pessoal, principalmente o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, né? Nós temos um núcleo hoje na educação física, no CEFD, no Centro de Educação Física, que é especialista nisso, né? Trabalha com esse tipo de educação inclusiva. Então, a gente tem procurado conversar, trocar bastante ideias, né? E buscar um pouquinho de ajuda, digamos assim, para que a gente possa oferecer da melhor forma possível para os nossos alunos, né, uma educação inclusiva e de qualidade, né, que faça efeito na formação deles, né? Todo benefício, assim, muito benefício e muito positivo, e não só para o aluno da educação inclusiva, como para os seus colegas, né? Então, a questão de interação social, né? A questão dele se sentir parte daquele grupo, é visto assim, o aluno que começou conosco no 8º, 9º ano e hoje está no 3º ano, que tinha uma dificuldade séria motora, ele consegue acompanhar a aula, né? Então esse ganho na parte psicomotora, né, muito grande. Mas sobretudo assim, a questão é muito bacana ver os colegas, né? Os colegas, em nenhum momento eles deixam de lado, muito pelo contrário. Eles querem a participação desse aluno que é inclusivo, né? Eles ajudam, eles gostam de ajudar. Nós tivemos um ano que o nosso aluno cadeirante, ele participou da Olimpíada Interna do colégio, ele jogou na quadra contra uma outra equipe de um outro ano, e assim, todo mundo respeitou o espaço, até porque naquela época ele não tinha uma cadeira adequada, mas a gente colocou ele, então o pessoal respeitando, né, o espaço que ele tinha para jogar, né, porque na época a cadeira tinha o risco, né, da cadeira, mas assim, sobretudo o que eu vejo é essa questão assim, de interação, de se sentir incluído mesmo, sabe? De não naquele momento, a limitação dele para os colegas dele não faz diferença. Não existia. Não existe. Ele é um colega de equipe, um jogador, ele participa da atividade, os alunos fazem, no esporte coletivo, os alunos fazem questão de que a bola seja passada, ninguém interfere. A bola está indo para aquele... Ninguém interfere para pegar a bola é dele. Dentro da limitação dele, ele vai fazer a atividade, né, e vai pegar. E como eu te disse, por exemplo, a gente já fez as atividades, por exemplo, como o voleibol sentado, então onde todos os alunos têm essa limitação, né? O basquete a gente procura colocar outra cadeira junto no handball, para que um aluno que não tenha a limitação possa também interagir. Então essa questão da interação, dele se sentir parte, eu acho extremamente importante e benéfica. E, claro, motoramente, com certeza, né, a gente vê o processo evoluindo. É um grande desafio,
né? É um desafio, mas ao mesmo tempo, quando tu consegue ver que aquele aluno, né, naquele momento, está ali integrado, fazendo parte, ele está conseguindo bater uma bola no chão e pegar a bola, ele está conseguindo dar um toque, fazer um arremesso. Para nós, profissionais da educação física, eu acho assim, ó, acredito que seja a razão nossa, né? Nós que trabalhamos com a educação corporal, né? Essa cultura de movimento, para nós, eu acho que não há... um dos pontos mais gratificantes da nossa missão enquanto profissionais de educação física. É extremamente gratificante ver a alegria deles, a evolução deles, eles conseguindo motoramente trabalhar com outros implementos. Então isso, para nós, é uma alegria muito grande.